Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez com vocês, compartilhando o pão com uma rápida mensagem para a nossa reflexão em sabedoria e também para edificar a nossa fé. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 6, a partir do verso 39, para aquilo que o Senhor diz. Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no abismo? Glória a Deus. São duas perguntas e duas perguntas retóricas. Uma pergunta retórica do Senhor Jesus. Uma pergunta retórica é aquela que já contém a resposta dentro dela mesma. Eu costumo falar que as perguntas de Deus revelam a sua grandeza a nós. Tudo que Deus nos pergunta é justamente para gerar uma reflexão dentro do nosso coração. E aqui é justamente um chamado aos discípulos a olharem para si mesmos, a olharem para quem são as suas influências. Eu aprendo três coisas com esse simples versículo. Primeiro, ele fala: Jesus deu ainda a seguinte ilustração. Muitas vezes, irmãos, o Senhor vai nos falar, e muitas vezes Ele vai nos mostrar. No nosso dia a dia, nós vamos aprender acerca das palavras que temos ouvido do Mestre. Na nossa frente, Ele vai mostrar com exemplos. Pessoas vão cruzar os nossos caminhos, muitas vezes contando histórias, ou então nós mesmos assistiremos com os nossos próprios olhos algo que traga sabedoria ao nosso coração. E eu costumo falar que existe três tipos de pessoa. Uma pessoa que não aprende nada mesmo que você fale, que é o chamado ignorante. Uma pessoa que aprende e aprende com os seus próprios erros, e essa pessoa, ela é inteligente. Mas existe o sábio. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, com o testemunho do fiel. Que nós venhamos a alcançar a sabedoria pelas ilustrações que o Senhor nos dá. Olha, a primeira pergunta que ele faz, eu aprendo a seguinte coisa. Ele pergunta para os discípulos: é possível um cego guiar outro cego? O que o Senhor Jesus está chamando a atenção? Justamente para onde nós temos olhado. Quem são as nossas influências? E logicamente ele estava falando para os discípulos dos fariseus, mas a palavra, ela subsiste aos tempos, e hoje existem os fariseus modernos, aqueles que são hipócritas, não venceram nada e querem guiar os outros. O que o Senhor está falando é que só tem autoridade para dar um caminho a uma pessoa, a pessoa que percorreu por aquele caminho. Tem muitas mães e tem muitos pais ensinando os seus filhos como se casarem, como ter uma bela esposa, um belo esposo, sendo que os seus casamentos são fracassados. Tem muitos empresários, muitas pessoas, muita pessoa na internet ensinando como ganhar dinheiro, sendo que não conseguiram ainda nem pagar suas contas. Tem muitas pessoas dizendo como alcançar o céu, sendo que nem tiveram um encontro com o céu. Tem muitas pessoas dizendo como fazer, irmão, mas poucas que fizeram. Essa é a verdade. Então o Senhor Jesus pergunta justamente com essa reflexão: quem é que tem te guiado? Como pode um cego guiar outro cego? Essa é a pergunta que deve ecoar. Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? E quem tem sido o teu mentor? Quem tem te assessorado nisso? Olhe para a pessoa, olhe realmente para ela, para ver se ela alcançou felicidade ou frustração naquilo que ela lhe diz que é o caminho certo a se percorrer. E a terceira coisa que nós aprendemos é: não cairão os dois num buraco? Bom, primeiro ele nos mostra, irmão, ele coloca o testemunho do fiel, nos ilustra, ele nos alerta das influências que nós temos guiado. Bom, e no terceiro caso, se nós não dermos ouvido, ele já nos mostrou o destino. O destino vai ser de dor, o destino vai ser um lugar ruim aonde nós estaremos. O buraco fala justamente quando você cai num buraco, quando você cai em alguma coisa, sabe, causa bastante dor. É isso que o Senhor está falando, que se nós não dermos ouvido à palavra dele, se nós não dermos ouvidos às suas instruções, certamente cairemos num buraco, certamente nos andaremos às cegas,
sobre os nossos sonhos, que nós possamos nos voltar hoje às palavras do Mestre e aos mensageiros que ele coloca do lado de nós, os testemunhos do fiel, que é poderoso sim para nos instruir no caminho de justiça. Quero terminar com Salmo 119, versículo 105, que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra. Sabemos que o Senhor é a luz que nos guia e que o Senhor coloca pessoas perto de nós, Pai, que nos instruirão no caminho da tua vontade, do teu propósito, aquilo que o Senhor designou e plantou em nosso coração e que arde dia após dia. E muitas vezes por darmos ouvidos a quem não deveríamos dar, muitas vezes por olharmos para onde não deveríamos olhar, muitas vezes por simplesmente andar com quem não deveríamos andar, com uma promessa de que alcançaríamos resultado e resultados rápidos se fizéssemos o que essa pessoa queríamos, acabamos caindo num buraco, num poço profundo que causa muita dor e a escuridão lá é tremenda. Não deixa, Pai. Ilumina os nossos caminhos, traga a revelação da tua vontade e de quem pode nos instruir e de quem também pode nos auxiliar. Coloca pessoas do nível da promessa do nosso lado. É o que nós pedimos e é o que nós oramos hoje, em nome do Senhor Jesus. Olha, irmão, Ele sempre será, minha irmã, a luz que te guia. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.